Manuel Loreno, sou docente dos cursos de design gráfico aqui da universidade e convido vocês a conhecer um pouco da minha trajetória. A minha trajetória do começo de professor foi primeiro com pequenos cursos que um amigo me convidou para assessorar ele, né? Num curso de ilustração. A turma lotou, ele precisava de um assistente e como a gente trabalhava profissionalmente junto e a gente se formou junto no Colégio de Artes Gráficas, ele me convidou e aí eu achei interessante a experiência numa outra instituição e aí por contato com o pessoal da própria instituição, me convidaram para um curso e nessa de um curso chamou outro curso e aí a gente já está até hoje nos vários cursos, né? Então o interesse foi porque achei interessante colocar em prática coisas que eu já sabia profissionalmente, né? Com a UNG especificamente foi em 2003, foi através de uma professora que foi amiga minha, colega de trabalho em agências de publicidade, a gente já tinha uma carreira anterior em publicidade, ela na área de criação, eu na área de estúdio, e ela dava aula aqui em Guarulhos. E surgiu uma vaga, ela me convidou, e daí fiz entrevista aqui na época com o diretor do curso, e eu fiz entrevista na sexta e comecei a dar aula na segunda. Foi assim, muito rápido, né? Então essa foi a maneira que eu cheguei aqui na universidade, sempre através de contatos, né? Sempre foi assim, né? Primeiro, o perfil que eu tinha da UNG era totalmente diferente do que eu imaginava, né? Daquela época até hoje, pelo menos nos cursos que eu dou aula, que são os de design gráfico, ligados à comunicação em geral, a principal mudança da minha área dentro da UNG foi os laboratórios de informática que deram um salto de qualidade bem grande, porque mudou muito rápido. Então isso deu um diferencial, inclusive, nos trabalhos, que foi muito grande. Então, na minha área, isso foi o que mais mudou para melhor, né? Foi os laboratórios, principalmente do 7º andar, que eu sempre atuo, na qualidade dos equipamentos, softwares, que daí sim realmente chegou numa área, num nível que está um nível bem no mercado mesmo, dá para se virar, o aluno formado se vira muito bem, né? Então essa foi a questão da minha área, né, específicos da minha área, né. Eu acho legal ter alunos que também são funcionários, né, uma das coisas que me chamou a atenção na UNG desde quando eu entrei, que ela tem um aspecto assim de coisa caseira, que você meio que se ajeita bem, você se sente bem. Então nesse ponto é bem legal, porque é uma maneira de você quebrar um pouco essa instituição, o professor lá em cima, o aluno lá embaixo. Essa quebra é legal para criar uma espécie de uma harmonia. Não sei se é como toda família, né? Tem hora que dá umas brigas, né? Mas no geral é legal, é uma característica que eu gosto, eu particularmente gosto. Eu já dei aula em outras instituições que não tem isso daí e para mim é muito complicado. Eu me movimento melhor em instituições que esse lado pessoal é mais próximo, né? Isso para mim é mais gostoso até fazer. Bem, para mim, como eu sou um profissional que trabalhou quase 25 anos na área de design e depois comecei a dar aula, eu procuro eliminar o máximo possível essa barreira entre aluno e professor. O que eu puder eliminar essa barreira, eu prefiro, e nas minhas aulas eu procuro isso, para o aluno realmente perceber que ele tem ali do lado uma pessoa que tem muito mais experiência e que ele só pode aproveitar dessa experiência, né? Ele só consegue aproveitar. Aí é uma opção dele aproveitar ou não, tá? Aquela coisa, tem que tratar o aluno como um adulto, mesmo ele sendo muito jovem, e que ele vai se mexer, e quanto mais ele se mexer, a gente também vai se mexer.
Então eu procuro, inclusive, não ter essa barreira professor-aluno. O máximo que eu consigo fazer, eu tento fazer isso nas aulas. Não sei se eu consigo, mas que eu tento, né? Olha, eu adoraria ter o que vocês, né, mais jovens, hoje você é entrevistadora, os meus alunos todos, eu adoraria ter o que vocês têm, né? Porque, nossa, eu daria um salto muito maior, muito mais rápido. Então, assim, eu acho que tudo isso eu uso pra caramba. Eu uso para aula, eu uso para contato com os alunos, contatos com os ex-alunos, eu uso o máximo que eu posso. Eu acho que redes sociais, toda essa tecnologia só veio agregar valor. A gente está ainda aprendendo a usar, né? De uma maneira mais equilibrada. Mas eu acho que quanto mais usar isso, melhor. Aqui uma coisa que ficou bastante marcada foi há muitos anos atrás, quando teve o curso de educação artística, como teve um boom uma época aí, de licenciaturas em educação artística, e eu fui colocado numa sala com quase 90 alunos, junto com a professora Vanier, com o professor Alexandre, Vanier e Alexandre. E para quem só dava aula para turmas de 15, 20 alunos, aquilo foi uma das coisas mais inacreditáveis que eu vi na vida. E acabou rolando bem, porque é uma questão de você se relacionar com os alunos, com os professores, dar aula com 2, 3 professores, então acabou funcionando legal isso daí. E para mim, assim, durante o período que teve essas grandes turmas com essas divisões, foi um período assim, um dos mais divertidos, um dos mais gostosos. E além do que o curso propiciava isso, né? O curso de educação artística, ele propicia uma liberdade, né? Então você pode adequar a aula em função do aluno, do que ele quer, do que ele não quer. Você tromba com o aluno, tem de tudo, acontece de tudo. Então, para mim, esse período aí foi assim, um divisor de águas. Eu me formei professor mesmo quando teve essa transição desses cursos e que depois, quando eu terminou, por motivos normais, que tinha que terminar mesmo, quando terminou eu me formei um novo professor, né? Então mudou totalmente minha postura com relação à sala de aula, aos alunos, a uma série de coisas, né? Então isso marcou e durou o tempo que precisou durar e foi bem legal, nossa, foi ótimo. Turmas muito grandes são bem complicadas, mas aquilo foi bem divertido. O que você busca numa universidade? Mensalidades acessíveis? Já sei. Boa localização. Melhor ainda, tradição de ensino e boa infraestrutura. Mas que tal uma universidade que reúna tudo isso e muito mais? Uma universidade completa. A UNG é a melhor instituição particular de Guarulhos e Alto Tietê. Ela oferece mais de 50 opções de carreiras em unidades pertinho de você. Faça já a universidade que faz mais pela sua carreira. Vem pra UNG! Professor, bem, eu tive aqui na UNG mesmo, das primeiras turmas, de design que eu peguei, eu tinha particularmente um aluno muito complicado, né? Muito complicado. É muito difícil de lidar com ele e que ele precisava fazer um trabalho de conclusão de curso que nunca terminava e aí eu vim com a incumbência, tive a incumbência de tocar o projeto dele, né? Era um aluno extremamente difícil, mas extremamente talentoso, né? E durante um bom tempo foi uma briga fazer aquele aluno entender que ele tinha que produzir um material legal, que o material era importante para ele mesmo, né? E ele acabou conseguindo fazer, apresentou o projeto, foi muito interessante o projeto dele, terminou. Aí quando teve um ano depois, os pais desse aluno me procuraram aqui na universidade, pessoalmente, sentaram comigo lá na cantina, né? E ficaram umas 2 horas agradecendo a força, como ele conseguiu terminar uma coisa que eles, pais, não conseguiam fazer.
E eu achei assim, primeiro eu achei assustador, né? Porque dificilmente profissionalmente eu tinha contato com isso antes de ser professor, né? Em publicidade e estúdios, o cliente não vem agradecer porque você fez um bom trabalho, é a tua obrigação fazer um bom trabalho. Mas no caso de professor, a coisa muda um pouco de figura, porque você lida demais com o aspecto pessoal, né, da turma. Então os alunos trazem expectativas, anseios, e a gente tem que lidar com isso. E eles ficaram 2 horas lá embaixo conversando comigo, agradecendo, contando um monte de coisa. E assim, eu saí assim orgulhoso, né, de que eu tinha feito um bom trabalho, mais do que como um professor. E depois, tempos depois, a irmã dele que se formou aqui também, ela também me encontrou aí no corredor e comentando que o irmão estava trabalhando numa empresa lá na Santa Efigênia, estava indo super bem e que graças a Deus ele terminou a faculdade e até hoje ele falava bem de mim, né? E eu falei, puta, legal. Então, isso vale, né, esse tipo de situação, que você fez algum tipo de diferença ali no caminho da pessoa, né? Pelo menos você ajudou um pouco a ele caminhar de uma maneira um pouquinho menos estrambelhada, né? Então isso foi muito legal. Tem uma montanha de outras histórias, se a gente for listar aqui, dá para fazer algumas séries bem legais aqui de histórias que professores contam, né? Mas esse foi legal porque foi um aluno bem complicado, né? Ninguém dava muita bola para ele, ninguém apostava muito, mas ele caminhou legal, né? Ter contato com os alunos, né? A melhor coisa é ter contato com aquilo que você foi lá, eu com 20 anos, né? Eu me divirto até hoje porque os alunos de hoje fazem as mesmas coisas que eu fazia na faculdade, exatamente igual. Não muda absolutamente nada, tudo é exatamente igual. E é super divertido, essa é a melhor coisa da aula, de ser professor dessa atividade, é ter contato com a tua história que de repente voltou, né? Então você vê todo dia você mesmo ali, né? Então isso é legal porque dá uma vontade de continuar tocando. Se você não tiver esse tipo de respeito por si mesmo, na figura do aluno, sei lá, vai fazer outra coisa, né? Vai vender pastel, vai para outro lado, porque a sala de aula não é lugar para pessoas assim. Por mais, alguns professores são muito duros, outros são mais divertidos, né? Mas eu acho que todos têm essa coisa de ver no aluno um caminho que você já trilhou de uma certa maneira, né? Isso é o mais divertido, eu gosto disso até hoje, continuo gostando. Eu não tenho dúvidas nenhuma que isso eu vou, até quando eu tiver vontade, eu continuo tocando. As instituições, queiram ou não, as instituições podem querer você ou não, mas isso não importa, eu vou continuar. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então, nunca tive dúvidas com relação a isso. Comecei meio sem querer, né? Mas não tenho intenção nenhuma de sair. Meu hobby é livro. Eu adoro livro de tudo quanto é tipo. Meu hobby é isso, é ler, é fuçar, ver coisas, né? Seja livro físico ou livro de internet, né? É fuçar coisas. Isso eu sempre curti fazer e sempre tive e sempre fiz. É o que eu mais gosto, né? O que é mais acessível para mim é o que dá mais retorno, né? Bem, fim de semana é coisa de casa, né? Então, assim, como eu moro em casa, casa sempre tem um monte de coisinha para fazer. Então, eu conserto tudo, eu fabrico coisas, eu fico em casa, eu saio, né? Eu não sou muito de sair, ainda mais em São Paulo, que está cada vez mais complicado. Mas eu procuro sempre ficar me ocupando de alguma maneira, né? De fabricar. Eu gosto de fazer coisas, de fabricar coisas, né? Começou uma geração meio antes do digital, né? Eu preciso fazer coisas, tá? Então, se eu não fizer coisas em casa, eu fico fazendo coisas, né? Desde lavar prato até fabricar móveis, essas coisas. Eu sempre estou querendo fazer alguma coisa e me ocupando, né? Bem, livro, cinema, gosto muito de cinema, gosto de fotografia, gosto de arte, tá? São basicamente essas aí que eu sempre me lidei com isso, então é uma coisa que sempre foi incorporada à minha profissão, às minhas disciplinas como docente, né? Eu estou sempre lidando com isso, tudo que diz respeito ao visual, né? Então, o que eu faço na aula, também faço em casa, como hobby, como curtição. Eu me ocupo disso, vou o tempo inteiro seguindo nisso daí. Por enquanto eu me divirto com essas coisas, né? Deixar principalmente para os alunos, né? Principalmente para alunos que, como
os alunos sou eu antes, né? Primeiro, mantenha uma curiosidade que é natural dos que estão entrando nos cursos, né? Se perder esse tipo de curiosidade e de vontade, aí realmente vai ficar muito difícil. Então, usem a universidade o máximo possível, né? Usem os professores o máximo possível, procure ler tudo, ver tudo, participar de tudo, que daí a gente realmente consegue fazer as coisas melhorarem, né? Porque senão fica só aquele discurso politicamente correto, mas na hora da atitude não tem a atitude que deveria ter. Então, que tenha uma atitude realmente de participação, de curiosidade, de perturbar todo mundo para querer aprender, querer caminhar. Se tiver isso, eu acho que não tem problema nenhum, vai caminhar muito bem na vida, porque aí vai achando o seu caminho, da mesma maneira que eu achei meu caminho, e vários foram achando o seu caminho. Se ficar se mexendo, uma hora consegue, isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Então, conselho, né? A mensagem que eu passo é essa: continue sendo um curioso, um chato, e se mexa o tempo inteiro nas coisas que você goste. E uma hora as coisas vão encaixando e vai dar certo. Não tenho dúvidas nenhuma com relação